Apocalipse capítulo 22, o último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, a partir do verso de número 8. Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo ainda imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue-se a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Espírito Santo, nós te amamos. Deus Espírito Santo, nós te amamos. Deus Espírito Santo, tome o teu lugar de honra em cada coração. Que privilégio, Deus, fazer de nós uma casa, Deus fazer de nós um santuário, para que o Senhor pudesse habitar em nós. Espírito Santo, Jesus entregou a sua noiva aos seus cuidados. É o Senhor que santifica a noiva, é o Senhor que a purifica como uma noiva de branco, sem mancha, sem mácula, sem contaminação nenhuma, para apresentá-la como uma noiva irrepreensível ao seu noivo, a saber, Cristo Jesus. Por isso, Espírito Santo, fale ao nosso coração mais uma vez nesta manhã. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, para o teu louvor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos ponderar no nosso coração. Se Deus desse nesse dia, não vou dizer agora, mas se Deus desse nesse dia ordem aos seus anjos, para que eles soassem as trombetas, para que acontecesse, o arrebatamento da igreja. Eu creio que o maior problema da gente é nós brincarmos com o tempo. Se tem três coisas que não vão voltar na nossa vida, são as nossas palavras, são as oportunidades e o tempo que nós perdemos. Então a gente, como cristão, a gente precisaria talvez ponderar no nosso coração um pouco mais aquelas orientações que Jesus dá. Ele vai dizer assim como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, compravam e vendiam, e eles só perceberam a gravidade da situação quando começou a chover e a arca já estava trancada. Ele vai também falar sobre o dia de Ló. Ele fala: olha, a vinda do Filho do Homem
é comparada como nos dias de Ló também, né? Eles casavam, davam-se em casamento, eles compravam, vendiam, levavam a vida, né, da maneira deles. E muitas vezes a gente ouve pessoas questionando: mas pastor, né, qual que é o problema da pessoa casar? Qual que é o problema da pessoa festejar? Qual que é o problema, pastor, das pessoas, né, tocarem a sua vida? Esse não é o problema. O que Jesus está mostrando é que tanto nos dias de Noé como nos dias de Ló, tá, as pessoas haviam se afastado totalmente de Deus. Não é errado você tocar a sua vida, errado é tocar a vida sem Deus, né? E quando você olha para a mulher de Ló, né, que ela olha para trás, né, e ela perde a oportunidade da grande salvação. Então esse dia aí de Cristo Jesus, esse dia do nosso encontro, né, com Cristo, querido, será um momento que a gente não vai ter tempo de olhar para trás, né? E esse texto que nós lemos aqui é as últimas orientações de Jesus ao apóstolo João. O apóstolo João aqui já é um centenário, né? E ele está numa ilha, ele está preso, ele está banido. Eu falo, mas não há prisão, não há portas, não há ilhas que possa impedir Deus de falar ao seu povo, de Deus se revelar ao seu povo. Não tem, queridos, não existe dificuldade, não existe noites escuras, não existe vales, não existe provações nenhuma que possam impedir a manifestação de Cristo, a revelação de Cristo, para jogar luz ao nosso coração, para que a gente possa entender, compreender aquilo que Ele espera da gente e aquilo que Ele fala, para que a gente não perca a grande visitação de Deus para o nosso coração. Ele vai falar de dois tipos de pessoas que vão estar vivendo a sua vida da maneira que bem pensam. Ele fala assim, né, quem é injusto, continue fazendo injustiça, né? Quem está na lama, na sujeira, continua mergulhando na sujeira, mas vocês que são santos, continuam praticando a santidade, né? Vocês que são justos, continuam praticando a vida de justiça. Por quê? Aí ele vai dizer por quê. Ele fala, porque eu estou voltando. Essa é a última declaração de Cristo a respeito da sua vinda. Ele fala, eis que cedo venho, eu tenho comigo nas minhas mãos, né, uma recompensa, eu tenho na minha mão um galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Então esse galardão, essa recompensa será dada para aqueles que realmente fizeram alguma coisa para o reino de Deus. Há uma diferença muito grande entre trabalho e obras. Trabalhos são as coisas que nós fazemos em relação a nós. Obras são coisas que nós fazemos em relação a Deus. Eu trabalho para meu bem-estar, eu trabalho para minha família, eu trabalho para o meu sustento, eu trabalho para que eu possa prosperar na vida. Agora, obras é diferente. Obras são aquilo que eu faço para Deus, obras são aquilo que eu faço que ajunta tesouros nos céus. O trabalho faz eu juntar tesouro na terra para mim. Agora as obras me fazem eu juntar tesouros nos céus para Deus, para que quando Cristo voltar, a gente possa ser recompensado por essas coisas que nós estamos fazendo para Ele, queridos. Eu creio que o arrebatamento, né, precisa ser o maior desejo do coração do ser humano, né? Jesus ele vai dizer no verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então o grande clamor da igreja precisa ser o grande clamor do Espírito Santo. O Espírito de Deus que está conosco aqui, ele tem um desejo ardente de devolver a noiva para o noivo. Ele só está aqui cuidando da gente, ele só está aqui nos santificando, nos purificando, nos preparando. Mas ele está ansioso para devolver a noiva que não é dele, mas que está sobre os cuidados dele, aquele que verdadeiramente tem o direito sobre ela, aquele que morreu na cruz por ela. Aí o Espírito está gritando, né? O Espírito de Deus, ele está clamando, venha. E ele diz assim, a igreja também precisa clamar, né? Aquele que ouve, a igreja precisa clamar também, venha.
aquele que tem sede de comunhão com Deus também precisa gritar: venha, Senhor. Ele fala por quê? Porque vai beber de graça da água da vida. Aí eu quero pensar com vocês um pouquinho. A gente sempre que fala do arrebatamento da igreja, a gente sempre pensa nos sinais que antecedem o arrebatamento, as coisas que acontecem no mundo. Mas eu quero pensar um pouco com vocês essa manhã a respeito de 3 lugares que a igreja vai estar logo após o arrebatamento. A gente sempre fala antes, o que vem antes, mas a gente fala muito a respeito do que vem depois. A igreja, ela vai passar por 3 situações distintas. A igreja, ela estará em 3 lugares distintos logo após o seu arrebatamento. O primeiro é que todos nós haveremos de passar pelo tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, quer seja coisas boas, ou quer seja sobre coisas ruins. O tribunal de Cristo, ele vai referir-se ao julgamento dos cristãos após a morte, ou após o arrebatamento, para recompensá-los por suas obras. Os crentes darão conta de suas vidas, e serão recompensados conforme o esforço de cada um. O tribunal de Cristo não deve ser visto como Deus julgando nossos pecados, mas Deus nos galardoando, recompensando pelo esforço em prol do reino de Deus. Então, o primeiro lugar que você vai estar após o arrebatamento não é diante do trono branco do julgamento de Apocalipse capítulo 20 e 21. É diante do tribunal de Cristo. E esse tribunal, ele vai servir para quê? Para que Cristo, ele venha dar para você, para mim, aquilo que ele tem prometido. Eis que cedo e venho, tenho na minha mão uma recompensa, tenho na minha mão um galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, a primeira ponderação que eu preciso fazer no meu coração nesta manhã, que Cristo não vai chamar ninguém será arrebatado, se não tiver feito alguma coisa para o reino de Deus. Cristo não pode chamar alguém lá e o cara está na fila da expectativa de receber o presente e não tem presente para ele. O galardão é para aqueles que estão fazendo alguma coisa para o reino de Deus. O galardão é para aqueles que servem a Deus, mas servindo pessoas. O galardão é para aqueles que colocaram no coração uma certeza, que eu só terei uma recompensa se eu testemunhar a respeito dele, se eu compartilhar a respeito do que ele fez na minha vida, e eu levar outras pessoas também para se renderem aos pés dele. Eu falei, imagina, né? Estar numa fila esperando um presente, e a fila anda, mas não há nada para receber. Então a gente precisa colocar isso no nosso coração, queridos. Apocalipse 22:12, eis que eu cedo venho. Desde que nós lemos no começo, o meu galardão está comigo, a minha recompensa que eu vou dar está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Quem não tem obra, por isso, queridos, o maior erro da gente é achar que a gente foi chamado para ficar apenas sentado no banco da igreja, ouvindo um bom louvor, ouvindo uma boa ministração. Essa questão do templo e de santuário foi criado bem depois da ressurreição de Cristo Jesus, provavelmente no ano 300. Antes a igreja, ela tinha o nome da cidade. Antes a igreja reunia nas casas. Eles usavam de um templo que não era deles. Eles usavam de um santuário que não era deles. Eles usavam de uma sinagoga que não era deles, não pertenciam a eles, para gastar tempo em oração. E na hora nona, Pedro e João subiam ao templo judaico
para estar em oração. Por quê? Porque eles não tinham templo próprio. A igreja era nas casas. A igreja se reunia em comunidades. Tudo era comum entre a igreja nas casas. Era na oração, era na adoração, era na palavra, era no partir do pão, queridos. A gente está preocupado com grandes santuários. Ele não vem nos buscar porque nós temos um lindo santuário. Ele não vai nos arrebatar porque nós temos uma igreja linda. Ele vai nos arrebatar se a gente tiver diante dele alguma coisa que ele possa nos recompensar, queridos. Seria a mesma coisa que um funcionário, ele é contratado para trabalhar, ele não está enfermo e ele fica um mês sem trabalhar, sem justificar a sua ausência, e chega lá no dia 5, né? E daí, patrão, eu vim aqui pegar o meu salário. O patrão olha assim, mas vem cá, salário, você não trabalhou, é? O patrão é injusto de fazer isso? O patrão é injusto de não dar o salário para quem não trabalha? Agora o nosso erro é falar que Deus, ele é injusto. E Jesus é aquele que é justo, pratique justiça ainda. Aquele que é santo, continua praticando santidade no seu corpo ainda. Por quê? Porque um dia nós estaremos diante deles, para nós recebermos de Cristo a nossa recompensa. Então o propósito do julgamento, gente, é avaliar as obras do crente, para determinar recompensas ou percas. Não se trata de salvação, porque aqueles que comparecerem lá já estão salvos. Mas 1 Coríntios capítulo 3 ele vai dizer: se alguém sobre esse fundamento torna formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo ela será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o seu galardão. Olha aqui para mim. Tudo que você fizer para Deus. Ah, pastor, eu fiz muitas coisas para Deus. Maravilha. Mas Ele vai também provar a intenção do nosso coração em fazer muitas coisas para Deus. Jesus diz, é necessário que o Evangelho seja pregado. Uns vão pregar o Evangelho com toda a paixão, com todo o amor, compartilhar daquilo que Cristo fez por ele. E outros pregarão o Evangelho por inveja, por contenda. Agora é necessário que o Evangelho seja pregado, quer seja com boas ações do nosso coração, ou quer seja com uma intenção de querer aparecer. Agora no tribunal de Cristo, essas obras, elas serão passadas pelo fogo, elas serão provadas pelo fogo, e a obra boa, ela vai permanecer. Então muitas coisas que a gente está fazendo, que a gente acha que é de ouro, né? Que é de prata, porque a gente tem aquele negócio de puxar sempre a sardinha para o nosso prato. Parece que sempre que aquilo que a gente faz é melhor do que os outros estão fazendo. A gente tem a síndrome do profeta Elias. Ó Deus, só eu fiquei, só eu orei, só eu fiz cair fogo dos céus. Deus, eu quero morrer porque só tem eu nessa terra de gente boa, Senhor. O que Deus fala para o profeta Elias? Você está enganado. Tem 7.000 homens que nem você, que não dobraram o joelho diante de Baal, não lhe beijaram os pés, homens que gastaram a vida diante de mim, só que ninguém estava vendo. O problema nosso é que a gente faz muitas coisas para nós, achando que está fazendo para Deus. A gente faz muitas coisas para se promover a si mesmo, não para glorificarem a Deus. Então, mas nesse dia, né, quem fez vai estar lá. Então eu vou chegar lá. Euclides, você pastoreou a Alta Floresta durante 27 anos, se for hoje, né? Tomara que assim seja. Aí ele vai pegar tudo que eu fiz em 27 anos e vai passar pelo fogo. Aquilo que eu fiz como ouro, como uma coisa preciosa para Deus, vai dar mais brilho ainda.
Agora aquilo que eu fiz, irmão, só por fazer, vai ser queimado. Vai passar pelo fogo e vai ser queimado, vai ser destruído. Todavia, essa alma será salva. Então, faça para Deus. Uma obra de ouro é aquilo, eu falo para o Olá, vou no hospital visitar comigo? O Lau na mente dele fala, sim, de novo, esse negócio de visita para pessoa doente, né? Esses crentes que não oram. Mas ele vai. Você acha que essa obra é de ouro ou de palha? De palha, querido, ainda que ele fosse comigo. Porque ele foi, mas não tinha intenção no coração de ir. E o dia que o Lau chegar diante de Jesus, essa ida no hospital será colocada diante dele e vai passar pelo fogo. Aí queima, né? O Lau fala, mas não sobrou nada. Ou eu falo dos 27 anos, Senhor, sobrou quase nada. Ele fala, todavia, serão salvos como que passando pelo fogo. Eu falo, tem crente que vai chegar lá cheirando bacon, vai passar pelo fogo, vai passar, sabe, pela quentura do fogo, mas vai ser salvo, né, como se cheirando bacon, né, foi assim, ó, passei pelo fogo, né, ó, não sobrou nada, mas eu estou, graças a Deus eu estou aqui. Então, queridos, faça alguma coisa para Deus. E você só vai fazer algo para Deus, você fazendo para as pessoas. Você só faz para Deus fazendo para as pessoas. O grande mandamento, eu amo a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Mas eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Então, se eu não me amar, se eu não for apaixonado por essa nova vida que Ele deu a mim, né? Se eu olhar para essa vida nova que Ele deu para mim, se não for uma vida empolgante, prazerosa, uma vida feliz, que vale a pena ser vivida, eu não vou conseguir amar as pessoas que estão precisando ter uma vida nova que nem a gente. Porque aquele que ama a si mesmo consegue amar o outro, queridos. João, ele vai dizer lá em 1 João, aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, e não consegue amar o seu irmão a quem vê, é um mentiroso. E você viu que os mentirosos ficaram do lado de fora. Então as nossas obras, elas serão todas, tudo que você fez, né, vai passar pelo crivo de Deus, e Ele vai olhar, servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel, né? Vamos pensar assim, o dia da prestação de conta dos talentos, né? Recebeu 5, recebeu 2, recebeu 1. Então, irmãos, aí eu posso perguntar, mas pastor, que tipo de galardão os crentes vão receber segundo as suas obras? 1 Coríntios 9, 24, 25 vai dizer que nós vamos receber uma coroa incorruptível. Vocês não sabem, não sabeis vós, que aqueles que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal forma que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Olha que momento lindo, né, das nossas Olimpíadas, né? Vamos olhar, esses dias eu falei aqui com o nosso grupo de pastores sobre Paulo dizendo assim, eu esmurro o meu corpo, eu disciplino o meu corpo, porque o meu corpo, ele não quer fazer aquilo que eu quero fazer, preciso fazer. Então Paulo está dizendo assim, olha, os atletas, o cara rala 4 anos treinando, gente, em cada modalidade apenas um vai ser coroado com uma coroa ainda corruptível. Ele fala, mas nós não, nós que estamos correndo a carreira cristã, nós que estamos nessa maratona divina, todos nós, queridos, lá não vai ter, sabe, medalha de bronze, não vai ter medalha de prata, todos nós haveremos de receber da mão de Jesus uma coroa incorruptível, né? Que está a prova de traça, a prova de ferrugem, a prova de ladrão.
Mas ele também vai dizer, Paulo vai dizer também, que nós vamos receber lá a coroa da justiça. 2 Timóteo 4,8, já agora a coroa da justiça me está ordenada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo aqui está num calabouço em Roma, queridos. Paulo está sentenciado à morte por Nero. Paulo sabe o dia e a hora, né, que, sabe, o carrasco vai lhe cortar a cabeça, decepá-la do corpo. E Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira cristã. Entendeu? Tudo que Deus permitiu que ocorresse, eu corri. Ele falou: mas eu guardei a fé. E ele fala agora: a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia? No dia do tribunal de Cristo. Ele fala: não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. O Espírito diz, venha. A igreja precisa dizer: venha, porque aqueles que amam a vinda de Jesus, aqueles que desejam a vinda de Jesus, aqueles que prezam pela vinda de Jesus, vai receber a coroa da justiça. Até a gente no nosso café, a gente falando, né? A gente usa esse texto em qualquer velório, né? Cara aprontou a vida toda, né? E a gente fala assim: acabou a carreira, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Gente, esse versículo é para a igreja. Esse versículo é para aqueles que se permitem ser desgastados em favor do reino de Deus. O cara batia na mulher, o cara espancava filho, o cara comprava e não pagava. Aí o cara morre e fica bom, né? Talvez bom aos nossos olhos. Eu quero ver aos olhos de Deus, né? Então, querido, é a coroa da justiça. Paulo fala: essa coroa é para mim, mas também para todos vocês que amam a vinda de Jesus, todos vocês que esperam a vinda de Jesus. Então nós herdamos essa coroa através da justiça de Cristo. Sem a justiça de Cristo, essa coroa não pode ser obtida. É uma coroa eterna, prometida a todos que amam o Senhor e guardam o seu retorno. Essa justiça de Cristo realizada na cruz em nosso favor. Mas também João vai dizer, Jesus vai dizer a respeito da coroa da vida. Apocalipse 2,10: não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vocês, para ser disposto em provas. Tereis tribulação de 10 dias, sejam fiel até a morte, darei a vocês a coroa da vida. Essa coroa também é para todos os cristãos, mas em especial, principalmente, para aqueles que suportam sofrimento, que encorajosamente enfrentam a perseguição por causa de Jesus, até ao ponto da morte. Está escrevendo uma igreja pequena, uma igreja que está numa cidade onde existe um trono de Satanás, e por ali haver um trono de Satanás, havia uma perseguição muito grande contra aquela igreja. Ali naquela igreja, um bispo da igreja já havia sido decapitado, queimado depois no fogo. E agora Jesus fala assim: olha, vocês vão passar por uma grande tribulação, muitos de vocês vão morrer, muitos de vocês vão ser presos por causa do meu nome. Mas ele fala: sejam fiéis até a morte, para que vocês recebam a coroa da vida. Essa coroa, querido, não é para quem começa a andar com Jesus e depois se afasta, não. Essa coroa não é para os desigrejados, não, que não quer viver em comunidade, que não quer viver numa igreja, que não quer servir juntos. Sabe, essa coroa é para aqueles que morrem por amor a Cristo, são perseguidos, mas eles continuam servindo. Se você não assistiu, o filme, Apóstolo Paulo, sobre a história do apóstolo Paulo, gente, você vai ver como que os cristãos da época sofriam, gente.
né? A pessoa se confessasse ser cristão publicamente, era na arena, jogada para animais, para serem destroçados por animais, por gladiadores. Os crentes eram feitos uma tocha viva, embetumava de piche os crentes, colocava num pedestal nas ruas de Roma, e a cidade era iluminada pela vida do crente que era consumida pelo fogo, queridos. Agora crente dessa época parece que, né, sabe, não aguenta nada, né? O irmão passa, não vê, não fala Pai do Senhor, já quer sair da igreja porque não fala Pai do Senhor. Gente, aproveita a liberdade que nós temos no Brasil. Nós estudamos o livro de Apocalipse aqui, queridos. Se você está achando que as coisas estão ruins, você não sabe o que é ruim. Você não sabe por aquilo que a igreja vai passar. Você não sabe o que a igreja de Cristo está passando hoje no mundo. Mais cristãos hoje são martirizados do que na época do apóstolo São Paulo. Mais crentes hoje morrem pela sua fé do que morreram em toda a história da igreja primitiva. Imagina se Deus permitir, que uma hora Deus pode permitir, né, alguém levantar e fazer você sair correndo desse banco tão confortável que você está. Então a coroa da vida é para quem fica até o fim, queridos. Eu fui salvo Páscoa do ano de 1988. Eu estou sendo salvo hoje, mas a minha salvação verdadeira só se dará no dia de Cristo Jesus. Muitas pessoas foram salvas no passado, elas se perderam, não estão aqui hoje. Elas vão ter que começar um processo de um recaminho, um recomeço. Elas precisam ser fiéis até a morte, para que elas tenham de Deus a coroa da vida, gente. E Jesus está falando, não é fácil não, né? Tereis tribulações, né? Vão lançar algum de vocês na prisão para colocar em provas, né? O diabo aí, né? E o diabo, querido, ele age segundo quem está no poder, está terreno. Por isso que o crente, por que a Bíblia diz que quando o justo ele governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo sofre, entra na taca, entendeu? Por quê? Porque Satanás, ele vai trazer o sofrimento para a igreja, a perseguição para a igreja, através de quem você coloca no poder terreno. Porque você está nesse mundo. Jesus está escrevendo para uma igreja que está numa cidade no mundo, e não tema, porque você vai sofrer. O diabo, ele se levantou contra vocês, vai lançar vocês nas prisões, vocês vão ser postos à prova. Você é crente mesmo? Você é crente? Chegaram para um bispo da igreja, 90 anos de idade. Você precisa negar a sua fé? De maneira nenhuma. Se você não negar a sua fé, nós vamos decapitá-lo. Servi a Jesus durante mais de 60 anos. Ele nunca foi infiel comigo. Por que eu iria negá-lo agora à beira da morte? Se você não negar a Jesus, nós vamos colocar você numa fogueira e vamos queimar você vivo. Vocês me queimam com fogo que tem um pouco tempo de duração. Agora vocês serão lançados num fogo que nunca vai se apagar, onde o verme nunca vai morrer, onde os dentes nunca haverão de deixar de ranger, onde haverá choro e lágrimas. E ele foi queimado no fogo, queridos.
É isso que a gente está dizendo. Você está preparado para provar a sua fé? Você está preparado para ser lançado numa prisão? Você está preparado? Creio que muitos de nós não, né? E tem a outra coroa aqui, que é a coroa da glória, né? 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, logo que o Supremo Pastor vier para arrebatar a sua igreja, receberemos a imarcessível coroa da glória. Essa palavra glória é bem interessante, ela se refere à natureza dos atos de Deus, sendo relacionada também ao seu grande esplendor e brilho. Por isso Paulo vai dizer que as repentinas provações que nós passamos por esse mundo não se pode comparar com a glória de Deus que há de ser manifesta em nós, queridos. A coroa da glória, queridos. Agora vem cá, se o cristão não fez nada, como que ele vai poder receber como galardão essas coroas? Nós temos que pensar. Eu não quero que o dia que você chegar diante de Jesus, né, e a gente está lá, e você apontar para Jesus: olha, o pastor Euclides não pregou isso lá para nós. Ele não falou sobre arrependimento, não falou sobre pecado, não falou sobre cruz. Ele não falou sobre sua vinda. Ele não falou sobre renúncia. Irmão, você tem uma coisa que eu tenho consciência lavada diante de Deus. É que tudo que Deus colocou no meu coração para pregar nesse altar, eu preguei. A ponto de pessoas que estavam conosco e não estão mais falar assim: pastor, o senhor prega muito contra pecado. Pastor, domingo à noite tem que ser oba-oba, pastor. Depois, se o senhor colocar na salinha, aí o senhor disciplina o cara. Queridos, domingo à noite é adoração a Deus. Nossos cultos, nós estamos aqui para adorar a Deus, prestar a Deus o nosso culto de louvor, de adoração. A igreja não é um playground, a igreja não é um parque, a igreja é o local onde nós estamos aqui, para que o Espírito de Deus, ele dirija o nosso coração, direcione o nosso coração, porque a possibilidade de nós ficarmos no arrebatamento é muito maior do que a da gente ir. Ah, mas pastor, depois do arrebatamento vai ter salvação? Lógico que vai, queridos. Vê lá em Apocalipse capítulo 7, maior é aqueles que vão vir durante a tribulação do que aqueles que serão arrebatados. Mas aí o cristão vai ter que provar agora a sua fé derramando o seu próprio sangue. Mas vamos continuar, né? A primeira parte, a gente vai estar diante do tribunal de Jesus para receber recompensa. Então coloca no seu coração: se eu não fiz nada, eu corro um grande risco de não estar lá. Segundo lugar que nós vamos estar, todos nós vamos participar das bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a sua igreja. Apocalipse 19, 9, e disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ceia. Quem não tem prazer de um domingo de Santa Ceia, queridos? Quem não tem prazer de estar aqui para celebrar o que Cristo fez por ele, para celebrar aquilo que Cristo realizou na cruz por ele, para ponderar no seu coração as promessas da sua vinda? Se a pessoa não gosta de comer a ceia aqui, eu acho que dificilmente ele vai estar lá para participar daquela uma lá, irmãos. Aqui são figuras daquilo que são coisas reais na eternidade. Aí está dizendo assim: bem-aventurados, são felizes aqueles, não é todos, tá? Bem-aventurados aqueles que são chamados
a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Este é o evento mais aguardado pela igreja do Senhor. O grande dia em que o pecado, a dor, o sofrimento não farão mais parte da existência dos servos de Deus. Será uma grande festa celebrada nos céus em razão da vitória dos santos. Após o tribunal de Cristo, a igreja do Senhor desfrutará das bodas do Cordeiro. Nela, a união mais aguardada acontecerá. A igreja e Jesus viverão juntos na glória para sempre. Para sempre. Para sempre, queridos. Se eu não testemunho, se eu não faço discípulos, se eu não sirvo, dificilmente eu vou estar no tribunal dele. E não estando no tribunal, irmãos, olha que coisa já perde, hein? Já pensou você ser convidado para uma festa e você não vai ser apenas uma testemunha ali de um acontecimento para a vida de alguém. Você é convidado para a sua festa, você é convidado para o seu casamento, você é convidado para as festividades mais esperada, né, por Deus, que é a união de Cristo com a sua igreja, queridos. Tem hora que eu tento imaginar o tamanho dessa mesa, tá? Tem hora que eu tento assim trazer na minha mente, né, mas eu começo a voar demais, né? Tem que terra chama Euclides, né? Porque a gente viaja, gente. Porque Paulo diz as coisas, quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, ele diz que ele viu e ouviu da parte de Deus que coisas que não é digno falar para as pessoas que estão na terra. Paulo não consegue expressar, ele fala: foi me dado um espinho na carne, por causa das grandes revelações que eu tive da parte de Deus, né? Sabe, o espinho na carne foi para deixar Paulo: você é gente ainda. Gente sente dor, gente sente medo, gente precisa continuar clamando pela ajuda de Deus. E Paulo fala: eu vi, lá em cima, eu ouvi da boca de Deus. Ele fala coisas que não é lícito escrever para ninguém, venha saber. E ninguém sabe o que Paulo viu, ninguém sabe o que Paulo ouviu. E está lá preparadinho para nós, né? Preparadinho para nós, queridos. A igreja precisa estar preparada para o encontro com o noivo. Mateus 25, 6 e 7. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Perguntei no começo aqui, falei: vamos ponderar no nosso coração. Eu preciso ponderar no meu coração essas verdades bíblicas. Euclides, se Deus der ordem neste dia, para que as trombetas sejam soadas, se Deus der ordem aos anjos nesse dia, para que eles saiam pelos quatro cantos desse planeta Terra, para arrebatar aqueles que estão selados pelo Espírito para o dia da redenção. Euclides, você está preparado para esse dia? Isso é tão sério, queridos, que Jesus ele deixa uma parábola registrada sobre as 10 virgens. As virgens são a igreja. Ele fala assim: havia 10 virgens, né? Olha o comecinho aí de Mateus capítulo 25 aí, né? Como que é bom a gente pegar essas orientações de Jesus, porque a gente depois vai falar que nem Adão falou para Deus: o culpado é o Senhor, né? Eu estava peladão aqui tranquilo, para lá e para cá, o Senhor inventa de fazer a mulher, olha que complicação que o Senhor me arrumou. Deus dá a orientação, mas a gente sempre culpa alguém por a gente não seguir as orientações. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens
que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar com seu noivo. 5 delas eram imprudentes, nécias, descuidadas, e 5 eram prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite com elas. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite com elas em suas vasilhas. E tardando o noivo, todas foram tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis que o noivo sai ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Aqui é a igreja. A igreja é feita de pessoas prudentes, mas na mesma proporção a igreja é feita de pessoas imprudentes. Eu estou dizendo que 50% da igreja são pessoas que são, prudentes, são pessoas apercebidas, mas 50% da igreja são pessoas imprudentes, pessoas que tocam a vida como se elas tivessem controle sobre a hora, sobre o dia, sobre os tempos. Todas virgens, tá? Simbolizando que todas tiveram o seu pecado perdoado, todas receberam vestes brancas, não havia nelas nenhum pecado de condenação. Mas o noivo está demorando. Ele fala que vem logo, ele fala que vem cedo, ele fala que vem rápido, mas tem 2000 anos que ele fala que vem logo e nunca vem. E a igreja começa a dormir. A igreja começa a dormir. Aquelas que é prudente, dormem. Aquelas que são imprudentes, elas também dormem. Mas qual que é a diferença que há entre esses dois grupos enquanto ele não vem? Enquanto elas têm que descansar, dormir? É que uma, sabendo da importância do fazer, elas continuam fazendo. Elas têm azeite na sua botija, elas têm comunhão com o Espírito Santo. Elas gastam tempo em oração. Elas gastam tempo servindo. Elas gastam tempo buscando. Outra não, Orar para quê, Eu vou lá na terça-feira, tem uma fila aqui na frente, aqui, que coloca a mão na minha cabeça e ora por mim. Por que eu vou buscar o Espírito Santo? Está cheio de gente na igreja que fala em língua, coloca a mão na minha cabeça e desenrola o mistério das línguas na minha cabeça. Por que eu vou fazer esse negócio? No arrebatamento não terá lugar para o crente 6 horas. Mas para o crente que ora. Querida vida cristã, ninguém será salvo por aquilo que o outro faz. O pai não será responsável pelo erro dos filhos. Os filhos não serão responsáveis pelo erro dos pais. Cada um dará conta de si mesmo. No arrebatamento, filho não salva pai, pai não salva filho, esposo não salva esposa, esposa não salva esposo, pastor não salva igreja, igreja não salva pastor nesse dia. E ele vem na hora, parece, do sono mais pesado, que é meia-noite, Aquele sono, ai meu Deus, que sono gostoso, que sono duro de acordar, mas é nessa hora, é aquela hora inesperada. Todo mundo está num sono profundo, um sono espiritual, e é nessa hora que ele grita, que alguém grita, e o noivo está chegando, as portas se abrem, só entra quem está preparado, quem não está preparado fica do lado de fora, queridos. Não estar preparado é ficar fora da festa do casamento, não estar preparado é ficar fora do encontro com o noivo, não estar preparado é ficar fora dessa maior festa que vai haver nos céus, quando o Espírito Santo de Deus vai pegar a igreja que Ele preparou, que Ele santificou, que Ele purificou, e Ele vai devolver a igreja, Ele vai devolver a igreja a Cristo Jesus. Então, no tribunal de Cristo, quem não tem nada para receber não vai nem ser chamado para estar lá. No arrebatamento, quem tiver com a sua vida descuidada vai ficar, enquanto quem tem a vida cuidada, ela vai.
E Jesus ele vai terminar, né, capítulo 25, no verso de número 13. Vigiai, pois, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Então falei que a igreja ela vai passar por 3 lugares distintos após o arrebatamento. Ela vai passar pelo tribunal de Cristo para receber a sua recompensa, o seu galardão, a sua coroa. Ela vai entrar na sala da festa, ela vai entrar na festa de casamento. A noiva vai estar assentada à mesa com o seu noivo, desfrutando de todas as glórias que Deus preparou para a igreja. O sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória que nos é revelada. Essa aqui vai ser, tá? Esse dia ela chegou para mim assim, braba comigo. Ué, por quê? Você não, depois que você falou amém, você não deu o microfone para mim cantar. O outro lugar, pastor, que nós vamos estar, todos os salvos se prostrarão diante do trono e da presença de Deus em adoração, e vai colocar aos pés do Senhor as suas coroas. Vai colocar aos pés do Senhor aquilo que ele recebeu. Que o céu vai ser algo tão glorioso. Na presença de Deus será um momento de tamanha glória, que aquilo que você recebeu como uma recompensa, você vai deduzir que você não merece dela, e você vai colocar aos pés dele em adoração. Você vai entregar a ele em adoração. Você vai chegar diante dele e vai dizer: Deus, tudo é seu, tudo veio de ti, nada veio de mim, tudo veio do Senhor, e para o Senhor eu entrego, para o Senhor eu devolvo. Apocalipse capítulo 7, 9 a 12. E vi seguir uma enorme multidão, impossível de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e do Cordeiro, com roupas brancas, folha de palmeira nas mãos. Diziam em alta voz: a salvação vem do nosso Deus, que está no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos nessa altura se encontravam em volta do trono, em volta dos anciões e dos 24 seres viventes. Eles inclinavam-se até a terra e adoravam a Deus, dizendo: assim, que assim seja. Louvor, glória, sabedoria, graças, honra, poder e força pertencem ao nosso Deus por toda a eternidade. Amém. Querido, adoração é o reconhecimento do valor, né, do valor de Deus, né? É a expressão da adoração por Ele. É algo que Deus merece de todos nós. Eu fico preocupado com as pessoas que não conseguem adorar aqui. E o culto hoje não foi bom. Desde quando o culto foi feito para você? O culto não foi bom para você porque você não estava bem. Porque quando tem no meu coração a intenção que eu estou aqui para adorar a Deus e prestar o meu tributo de adoração a Deus, de louvor a Deus, quando eu estou aqui na igreja, sentado no banco, não é porque eu estou aqui no altar, não. Entendeu? Eu falo assim, a minha adoração, ela não depende de onde eu esteja sentado ou onde eu esteja de pé. A minha adoração, ela depende de uma coisa: de como o meu coração está diante dele. Adoração é a inclinação do meu coração. Adoração é a prostração do meu coração diante daquele que é digno de receber honra, glória, louvor e poder. Não tem que parar com essas coisas, queridos. A igreja não está bem. A igreja é você. Você jejuou para estar aqui, criou uma expectativa no coração para estar diante de Cristo, participando com Ele da mesa. Você fez alguma coisa para o seu coração estar bem aqui nesta manhã? Eu vou lá, o coração do pastor vai estar bem. O pastor jejuou 2 vezes essa semana, ele vem de madrugada na igreja todos os dias, e o pastor tem a responsabilidade de deixar eu feliz na igreja. Não estou aqui para fazer ninguém feliz. Eu estou aqui para render a Deus o meu culto de louvor e adoração a Deus. E eu estou aqui pregando para mim. E se Deus falar comigo, Ele vai falar com você.
Mas se Deus não falar comigo, Ele nunca vai falar com você. Então pare de colocar a culpa em você mesmo, pare de dizer que você não está bem, igreja. Agora imagina se você for preso, se você for provado, se você tiver que ser morto, você vai colocar a culpa em quem? Em Jesus? Não tem como, gente. Então a gente vai chegar diante dele. Olha aqui para mim. No céu, a adoração será sobre o nosso Criador, o nosso sustentador, o nosso Salvador. Aquela multidão prostrada diante dele, diante do Cordeiro. Eles diziam: a salvação vem do nosso Deus, que Ele está no trono. A salvação, ela vem do Cordeiro que morreu na cruz. Todos os anjos nessa altura se encontravam em volta do trono. Todos os anjos estavam reunidos ali. Os anciões, os animais, os seres viventes, todos se inclinavam à terra adorando a Deus. Todos colocavam as suas coroas diante dele e diziam: que assim seja. Louvor, glória, sabedoria, graça, honra, poder pertence ao nosso Deus por toda a eternidade. Eles estão na eternidade, e esse é um louvor contínuo, esse é um louvor eterno. Aqui, queridos, é uma escola. É aqui que a gente aprende a se sentir bem. É aqui que a gente está feliz por estar. Esse aqui deve ser o local que eu mais desejo estar, porque é aqui que eu me encontro com Ele. É aqui que eu abro meu coração para Ele. É aqui onde eu consigo expressar toda a sinceridade do meu coração a Ele. A Ele. Apocalipse capítulo de número 4:10. Apocalipse capítulo Apocalipse capítulo 4. Começar pelo verso 8, nós já vamos orar. E os 4 seres viventes, tendo em cada um respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra assentado pelo século dos séculos. Olha agora, os 24 anciões prostravam-se diante daquele que se encontrava sentado no trono. Adorarão aquele que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, o Deus nosso, de receber a honra, a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas o Senhor criou, sim, por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Todos vão pegar a sua coroa, todos vão pegar a sua recompensa, todos pegarão o seu galardão e oferecerão a Deus em adoração, dizendo: eu não sou digno de ter isso aqui não, Senhor. Digno é apenas o Senhor de receber toda a honra. Nada aqui é sobre nós, ó Deus. Nada é sobre as nossas coroas. Nada é sobre as nossas vestes. Nada é sobre os nossos galardões. Nada é sobre a nossa recompensa. Tudo aqui é sobre o Senhor. Tudo aqui é sobre o Senhor apenas. Então que nessa manhã
o Espírito de Deus possa colocar no meu coração, no seu coração, essa verdade. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a gente só vai estar diante dele, queridos, se a gente no arrebatamento tiver alguma coisa que possa resultar em recompensa, em galardão. Se nada te motivou a sair do banco, se nada te motivou você a fazer discípulos, se nada te motivou você até agora a compartilhar do amor de Deus para as pessoas, então eu penso que você precisa se despertar agora, porque ninguém pode receber nada que não tenha dado. Ainda que Deus seja o Deus de toda a multiplicação, o zero colocado na mão de Deus vezes zero, da parte de Deus se continua zero. Nem Deus vai quebrar a lei da matemática para recompensar quem não tem nada, queridos. A gente precisa fazer do nosso local de trabalho um local onde pelo menos uma vez por semana a gente para todo mundo e compartilhe com eles do amor de Deus. Onde as pessoas que trabalham com a gente possam saber que a gente é crente. E não que a gente é apenas crente, mas que a gente não tem vergonha daquele que morreu na cruz por nós, naquela cruz. Na escola, os professores precisam saber que você é um cristão, que você não é crente chato. Seus alunos precisam saber que você, professor, é um cristão, um santo de Deus. Não tem recompensa para o crente 007, ele é tão secreto, né, que ninguém sabe que ele é crente. Aqueles que não se envergonhar de mim diante dos homens, eu não me envergonharei deles diante de Deus, do meu Pai e dos santos anjos. Mas aqueles que tiverem vergonha de mim diante dos homens, eu também me envergonharei deles diante do meu Deus, do meu Pai e dos santos anjos que está nos céus. Fique de pé, por favor. Cristo está voltando. Eu quero passar por esses 3 lugares, queridos. Eu quero receber a minha recompensa. Ele diz que tem uma para mim. Eu quero entrar nesse salão da festa. Eu quero assentar diante dele. Eu quero olhar para o rosto dele. Eu quero ouvir da boca dele as palavras que ele tem para dizer. Quero, depois da festa, chegar diante do trono de Deus, diante do altar de Deus, e depositar aos pés de Deus, aos pés do Cordeiro, aquilo que ele me deu, mas que eu não sou digno de receber, porque apenas ele é digno de receber honra, glória, louvor, poder e adoração. Dobrar aos pés dele e adorá-lo. E a escola, e a igreja é uma pequena escola, onde nós aprendemos um pouco daquilo que será eterno no céu. Lá o culto, lá não tem horas, né? Mas um culto de adoração, de serviço, de glorificação, que ele vai começar na hora que estiver diante do tribunal, passando pela mesa e se prostrando diante do trono dele. Um culto eterno, onde o nosso espírito vai adorá-lo verdadeiramente como ele é.